Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Adriele. Nessa aula você vai conhecer o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. É um assunto muito importante para você, pois a disciplina de português cai em todos os vestibulares, concursos e no Enem. Você sabia que agora o alfabeto ganhou 3 letras? Antes ele tinha 23 e agora tem 26. Quem entrou foram o K, o Y e o W. As palavras paroxítonas com ditongo aberto não levam mais acento e a trema some em quase todas as palavras. Está preparado para conhecer essas mudanças? Então vamos lá! O novo acordo ortográfico da língua portuguesa passou a funcionar de forma não obrigatória no Brasil a partir de 2009. Entre 2010 e 2012, foi determinado um período para que todos os livros didáticos se preparassem para entrar na nova regra. A partir de 2013, então, a nova ortografia passou a ser obrigatória em todo o país. A partir de 2012, o acordo começou a funcionar em outros 7 países que também falam português. São os integrantes da comunidade dos países de língua portuguesa, como Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, com exceção de Macau, território administrado pela China. Segundo especialistas, as diferenças na pronúncia, gramática e vocabulário que existem nos países de língua portuguesa vão permanecer por tempo indeterminado. As mudanças dependem das pessoas e do tempo, e não de acordos ou leis. Você sabe o que significa ortografia? Bom, ortografia é o conjunto de normas onde os sons da fala são representados pela escrita. Agora vamos falar um pouco sobre as mudanças. Como falado no início, o alfabeto ganha 3 letras, o K, o Y e o W. A trema desaparece em quase todas as palavras. Um exemplo, antes escrevíamos linguiça com trema, agora não mais. Somente os nomes próprios ou derivados de palavras estrangeiras continuam com ela, que é o caso do sobrenome Miller. Agora vamos falar sobre acentuação. Antes de iniciar o assunto, será que você sabe onde ocorreram as mudanças? Vamos assistir a uma situação. Você viu o que aconteceu na Assembleia Legislativa hoje? Eu vi, nossa, que escândalo, né, cara? Nossa, mas a Assembleia se escreve com acento ou sem acento? Nossa, não sei. Existem muitas dúvidas em relação à acentuação em palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte, o acento agudo some em ditongos aberto, EI e OI. Antes escrevíamos Coreia, Assembleia, Jiboia, asteroide com acento no EI e no OI. Agora você não precisa mais colocar. Essa regra só vale para as paroxítonas. As oxítonas, palavras que têm a última sílaba forte, terminadas em ditongos abertos, permanecem com acento, como troféu e herói. Você sabe o que é um ditongo? Ditongos são 2 vogais juntas em uma sílaba só. Muito fácil, né? Some o acento também no I e no U, sendo eles as sílabas fortes, depois de ditongos em palavras paroxítonas. Antes escrevíamos bocaiúva, feiura com acento. Se o I ou U estiverem na última sílaba, o acento permanece, como é o caso da palavra piauí. Some também circunflexo, ou popular chapeuzinho. Palavras terminadas em EN, OO ou OOS, palavras como crem, voo, enjôos, eram escritas com acento na primeira vogal. Tudo bem até aqui? Continuando sobre os acentos, some o acento que diferenciava palavras iguais, como é o caso da palavra para, preposição, e para, verbo. Antes escrevíamos a palavra para, verbo, com acento e para, preposição, sem acento. Agora ficou bem mais fácil, pois não existe mais acento em nenhuma delas. O mesmo acontece com a palavra polo e pelo. Mas toda regra tem sua exceção. Não sumiu o acento diferencial do verbo por, que se diferencia do por preposição, de pôr de pretérito e pó de presente, e de forma, para diferenciarmos de forma. Para nós finalizarmos a parte de acentuação, some o acento agudo do U forte nos grupos ge, gi, que e de verbos como averiguar, apaziguar, arguir, redarguir, enxaguar. E aí, o que você achou das novas regras de acentuação? Vamos dar uma olhada como ficaram as regras em relação ao hífen?
Primeiramente, você sabe o que é um prefixo? Prefixo é o primeiro pedaço da palavra, aquele que vem antes do radical. O radical é a parte imutável, ou seja, a base da palavra. Por exemplo, o radical da palavra radical é radical. Depois dela, pode-se formar outras palavras, como, por exemplo, radicalizar e radicalizando. Você conseguiu entender? Bom, com relação aos prefixos agro, ante, arque, alto, contra, extra, infra, intra, macro, mega, micro, max, mini, semi, sobre, supra, tele e ultra. O hífen fica quando a palavra seguinte começa com H ou com a mesma vogal. Com a vogal diferente, não se usa hífen, com exceção do prefixo co. Mesmo que a palavra seguinte comece com o, não se usará hífen. Um exemplo é anti-herói. Nos demais casos, não se usa hífen. Um exemplo é a palavra ultrassom. Vamos assistir mais uma situação para entender questionamentos sobre a utilização correta do hífen. Gente, alguém sabe como ficou a palavra super-herói com a nova ortografia? Boa pergunta. Como será que ficou? Nos prefixos hiper, inter, super, usamos o hífen quando a palavra seguinte começar com H ou com R. Por exemplo, interregional. Em outros casos não se usa, como na palavra supersônico. No prefixo sub, usamos o hífen quando a palavra seguinte começar com B, H ou R. É o caso de subbase. Em outras palavras, não se usa, como na palavra subsecretário. Os prefixos vice, ex, soto sempre usa. Exemplos, vice-diretor e vice-presidente. Os prefixos pan e circo usa-se hífen quando a palavra seguinte começar com H, M, N ou vogais. É o caso da palavra pan-americano. Em todos os demais casos, não se usa hífen, como o exemplo pansexual. Não se usa o hífen em palavras que, pelo uso, perderam a ideia de composição. Exemplo, antes escrevíamos manda-chuva com hífen, agora não mais. Vamos analisar um outro exemplo. Galera, vocês terminaram? Vamos comigo até a pós-graduação? Por falar nisso, com essa nova reforma, como será que se escreve pós-graduação? Verdade, né? Será que tem o hífen ainda ou não? O uso do hífen permanece em palavras compostas que não contêm elementos de ligação e constituem unidade sintagmática e semântica, como nas palavras ano-luz, azul claro, bem-te-vi, tenente-coronel, médico-cirurgião. O uso do hífen também permanecerá nos prefixos pré, pós e pró, seguidos de palavras com o significado próprio. É o caso de pré-natal, pós-graduação, pró-vida. O hífen também permanece em palavras formadas pelas palavras além, aquém, recém, sem. Exemplos, além-mar, recém-casados, sem-teto, aquém-oceano. Não se usa mais hífen nos seguintes casos, em qualquer tipo de locução adjetiva, substantiva, verbal, pronominal, adverbial, prepositiva ou conjuncional, como por exemplo, cão de guarda, mão de obra, doce de leite, pão de mel, café com leite. As exceções dessa regra são água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, a Deus dará, a queima-roupa. O motivo das exceções são incertos. Muita coisa sobre hífen, não é mesmo? Ainda foram eliminadas as consoantes não pronunciadas, ou seja, que são mudas. Exemplo, batismo ficou batismo. Aceita-se grafia dupla nas seguintes palavras: Antônio com acento agudo e Antônio com acento circunflexo, facto ou fato, sessão ou sessão. Bom, essas são as dicas. Bons estudos para você e obrigada por ter assistido a essa videoaula. Até a próxima oportunidade.